Olá, pessoal. Eu estou aqui para solucionar uma questão da OBMEP de 2005, a questão número 2, que caiu na segunda fase dessa Olimpíada, desse ano. Vamos lá, né? No caso dessa questão, ela apresentava a seguinte sequência: 0, 3, 7, 10, 14 e assim por diante, sempre alternando. Uma ele somava 3, outra 4, depois 3, depois 4, e aí vai gerando os outros termos da sequência. O item A era um item simples, era só preciso ter atenção. Ele pedia para a gente encontrar quem são os 20 primeiros termos dessa sequência. Então, eu começo pelos que ele já dá, certo? E aí, é só ir somando. Aqui somou 4 para gerar o 14, então somam 7 para gerar 17, somam 4 para gerar 21, e assim por diante. Eu só precisaria, nessa questão, ter atenção para não errar, somar 3 duas vezes seguida ou somar 4 duas vezes seguidas, para poder fazer a sequência correta. Mas ele era bem simples, era só escrever mesmo a sequência, certo? No caso do item B, ele queria saber, a questão queria saber qual era a posição, qual era o termo que estava na posição 1000, certo? Ele quer saber qual é o termo que está nessa posição. A gente tem que o 0 é o primeiro, o 3 é o segundo, o 7 é o terceiro, e aí ele quer saber qual é que está na posição 1000, certo? Antes de solucionar o item B, eu gostaria que vocês tomassem atenção para uma coisa. Essa sequência, a gente pode tirar ela de duas formas. Existe a sequência dos termos que estão na posição ímpar, formada pelo 0, pelo 7, pelo 14, pelo 21. E existe a sequência dos números que estão formados pelos números, pela posição par, o 3, o 10, todos eles têm um padrão. Vamos analisar cada uma delas para a gente conseguir solucionar esse item B com mais facilidade, certo? Primeiro eu vou analisar a sequência dos termos ímpares. Dos termos ímpares, certo? Dos termos ímpares, por exemplo, 0, depois vem o 7, com mais 7 dá 14, com mais 7 dá 21, com mais 7 dá 28, certo? Então, é uma sequência formada por todos os múltiplos de 7. Então, eu posso dizer que os números que fazem parte dessa sequência dos termos ímpares é um número do tipo 7K, onde esse K é um número natural. Por exemplo, 7 vezes 0, 0 é o primeiro termo. 7 vezes 1, 7 é o segundo. 7 vezes 3, 7 vezes 2, 14 é o terceiro. E assim por diante. Vamos analisar a outra? A outra é a sequência dos termos pares, certo? É o 3, o 10, o 17. Se vocês observarem, a diferença entre um termo e outro também é 7, certo? Com a diferença que ele não começa no 0, ele começa no 3. Então, o formato dessa sequência dos termos pares, cada termo tem esse formato, vai ser 7K mais 3, certo? Onde esse K também é um número natural. Vamos ver. Começa com 0. 7 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Que é esse. 7 vezes 1, 7. 7 mais 3, 10. Que é esse. E assim por diante, certo? Já que a gente fez essa análise, vamos voltar para a questão para tentar encontrar o termo que está na posição 1000. Não é tão complicado, basta que a gente analise um pouquinho.
A posição 1000 é uma posição par, certo? Ou seja, o número que vai estar nessa posição, ele vai obedecer essa sequência aqui, a sequência dos números pares. Então, ele é nesse formato. Então, basta que a gente encontre quem é esse K, para que a gente veja que número é esse. Vamos encontrar esse K, né? Se vocês observaram, a gente dividiu a sequência em duas. E, por exemplo, se eu quero achar o segundo termo, que é 3, né? Mas o meu K vai ser 0. 7 vezes 0, 0, 0 mais 3, 3. Se eu quero achar o quarto termo, o meu K vai ser 1. 7 vezes 1, 7, 7 mais 3, 10. E aí eu encontro o quarto termo que é 10, certo? Então, eu estou dividindo a sequência na metade. Então, o meu K, ele poderia ser 500, que é a metade de 1000. Mas, se vocês observarem, eu estou sempre pegando um a menos, certo? Aqui a gente não começa no 1, a gente começa no 0. Então, em vez de eu pegar o K como 500, eu vou tomar o K... Tomar não, né? O K, ele vai ser 499. Certo? Basta que a gente solucione agora. O termo que vai ter na posição 1000 vai ser 7 vezes 499 mais 3. Lembra que ele é desse formato? Então, agora basta que a gente faça as operações. Quando eu multiplico 7 vezes 499, vai dar 3.493, mais 3. Então, o termo que está na posição 1000 é o 3.496. Legal, galerinha? Vamos responder agora o item C. O item C, ele perguntava se, a questão pergunta, se o número 200, aliás, o número 2000, é um termo dessa sequência. Se o número 2000 é um termo dessa sequência, certo? Para começar, o 2000, para mim saber se ele é um termo dessa sequência, se a gente observar na análise que a gente fez anteriormente, os números que fazem parte da sequência ou são múltiplos de 7, ou seja, na divisão por 7 deixam o resto 0, ou deixam o resto 3 na divisão por 7. Não são múltiplos de 7, porque deixam o resto 3. Então, ou ele vai deixar resto 0 na divisão por 7, ou ele vai deixar resto 3 na divisão por 7. Então, basta que a gente faça a verificação. Vamos lá aos pouquinhos, né? Eu tenho o 2000, e aí a gente vai efetuar a divisão de 2000 por 7. Efetuada a divisão, a gente observa que ele deixa um resto 5. Então, ó, colocando naquele formato, eu tenho aqui 2000, ele é 7 vezes 285, só que ele deixa um resto 5. Então, o número 2000 não faz parte dessa sequência, porque ou ele só seria apenas múltiplo de 7, ou deixaria resto 3, e nesse caso ele deixa resto 5 na divisão por 5. Valeu, galerinha, espero ter ajudado.